Estamos iniciando o nosso especial Eleições 2022. E para falar sobre o assunto, eu vou convidar o advogado eleitoral, especialista em direito eleitoral, vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Piauí, especializado em hermenêutica crítica do direito, o Alisson Soares. Tudo bom, doutor? Tudo bem, satisfação participar aqui do seu programa. Doutor, esse tema está sendo muito falado nas redes sociais, na imprensa, assédio eleitoral. O que caracteriza o assédio eleitoral? Pois é, nós temos o assédio eleitoral e alguns vícios eleitorais nós tivemos sempre durante toda a história das eleições, né? A compra de voto, às vezes a coação, por vezes até outros tipos de agressões, mas nós voltou-se agora, nesse momento, um assédio eleitoral dentro das empresas. Tá? Esse tem sido o tema que há muito tempo para a gente tinha sido solucionado. Hoje os procuradores do trabalho estão espantados com o que está acontecendo, porque nas eleições passadas nós não vimos, por exemplo, esse assédio eleitoral dentro das empresas, e isso é algo, um ponto importante para a gente repensar um pouco da nossa democracia. Então, o que é que tem chovido de denúncias em todo o Brasil? É de que empresas estão, patrões, tá? Empregadores estão assediando os seus empregados para satisfazer a sua posição política, tá? E isso não é permitido. Há algum tempo nós já temos, não tanto tempo assim, nós temos a figura do assédio moral, onde o patrão ele é punido quando ele faz aquele assédio ao trabalhador, que pode ser de diversas formas, pode ser de vexação, pode ser de perseguição dentro da empresa. Então isso aqui, por vezes, pode configurar o assédio moral. E agora nós temos a figura do assédio eleitoral. O assédio eleitoral, ele é crime. Nós temos uma previsão no Código Eleitoral, a partir do 299 até o 302 do Código Eleitoral, onde ele prevê uma série de procedimentos e uma série de condutas que são reprimidas pelo Código Eleitoral, como, por exemplo, a compra de voto, a promessa em troca do voto, a entrega de um bem em troca de voto, seja isso feito por uma pessoa comum ou por alguém do poder público, ou por também empresário. Nós temos, por exemplo, a previsão de sanção no Código Eleitoral, inclusive de pena de detenção, para violência ou grave ameaça para que determinada pessoa vote ou deixe de votar. E nós temos também a previsão de trazer o embaraçamento eleitoral em relação ao voto. Então, todas essas previsões, elas são possíveis de ser aplicadas nisso que nós chamamos de assédio eleitoral, que é o assédio não do convencimento, mas da tentativa de algum poder que você tem de tentar intervir no funcionamento político lá do seu empregador. Os ministérios públicos do trabalho, os procuradores eleitorais e também os ministérios públicos estaduais estão atuando fortemente no combate a esse tipo de crime que veio como uma avalanche. A verdade é essa. Tá? O poder diretivo do empregador, ele não permite que, apesar dele ter toda a faculdade de poder orientar como se deve se comportar o empregado na profissão, quando eu digo se comportar, como ele deve atuar profissionalmente, essa relação contratual, no ato que é feito o contrato de trabalho com o empregador, são previstas várias condutas que o empregador deve ter, mas não cabe ao poder diretivo do empregador, do patrão, intervir nessas questões políticas, na opinião política do empregado. Então, essa conduta que está sendo apurada. No Piauí, nós tivemos já, inclusive, ajuste de termo de conduta, onde houve pedido de desculpas também, além de ser multado,
além de ter sanções para o empregador, houve também pedido de desculpa público em relação a essa tentativa de intervenção no voto do empregado. Doutor Wallace, como é que ficam os direitos e deveres tanto do empregador como do empresário? Sim, os direitos e deveres são aqueles que traz no rol da CLT, né? A CLT continua na sua vigência total, ou seja, na relação contratual, cabe ao empregador, ao empregado, zelar pelo seu trabalho, zelar pela sua profissão, zelar pelo horário de trabalho, a sua jornada que deve ser cumprida, tá? As metas que devem ser estabelecidas na sua relação contratual, tá? E cabe também ao empregador trazer todas aqueles direitos que são pertinentes, né? Pagamento de salário, dentro da previsão legal, que é até o dia 5 útil de cada, né, subsequente de cada mês, que é promover um ambiente saudável, rico, tanto do ponto de vista de saúde mental, como também do ponto de vista da estrutura física. Tá? Então, todos os direitos dos trabalhadores, eles estão em comum em relação a isso. Nós tivemos agora, recentemente, uma decisão, salvo engano, de ontem, onde a Justiça do Trabalho, salvo engano, o próprio TSE, determinou que algumas empresas que queriam abrir ao domingo, que fosse respeitado, né, aquele descanso, e não só respeitar o descanso, mas que fosse permitido, tá, que aquele ambiente, aquelas empresas ficassem fechadas no período eleitoral, durante o dia das eleições, para que esses trabalhadores pudessem ter a possibilidade de exercer o direito maior, que é o voto. Tá? Nós entendemos que é o voto que, na democracia, que é o principal foco, que é a principal prerrogativa do eleitor. Doutor Wallace, o empresário ele pode fazer campanha de partido e de candidato dentro da empresa? Olha, apesar de o que é vedado, né? É vedado você fazer campanha, você pichar em determinados ambientes abertos ao público, ou seja, são ambientes privados, mas que ele tem acesso ao público. Por exemplo, uma lanchonete. Tá? A lanchonete ela não é para fazer lá, você ter um ambiente de trabalho, você ter pichações de cunho político, porque ele é um ambiente privado, mas que o acesso ao público é permitido. Obviamente, empresas onde o ambiente é fechado, isso não inviabiliza, né, de você poder tentar convencer o eleitor, tentar conversar com o seu empregado, mas na base do convencimento. Tá? O que não é permitido é o posicionamento do empregador de querer utilizar o seu poder diretivo, né, ou de forma deformada tentar intervir nessa opinião política do seu empregado. Muito bem, doutor. Doutor, se o empregado ele tiver se sentido coagido, né, ali, que o empregador está ali pedindo voto, quais as formas que ele pode denunciar, quais os canais que ele pode fazer essa denúncia sobre assédio eleitoral? Isso. Primeiro lembrar que o pedido de voto, obviamente, ele é permitido, o debate é permitido, o convencimento é permitido. O que ele não pode ainda que veladamente, tá, trazer uma noção de obrigatoriedade daquele empregado votar no candidato da sua preferência. Mas se isso ocorrer, isso incorre em ilícitos que são previstos como eu já disse, no rol de vários artigos do Código Eleitoral, e também isso pode configurar o que nós chamamos de abuso do poder econômico. Sim. Ou seja, você está se utilizando do seu poder econômico para trazer uma mudança na esfera íntima, que é o voto
do eleitor. Se isso se configurar, né, o próprio Ministério Público do Trabalho abriu canais para esse tipo de denúncia, o Ministério Público Eleitoral também abriu canais para esse tipo de denúncia, o próprio Pardal, e nós temos um aplicativo disponível, inclusive, pela Justiça Eleitoral, ele é um mecanismo também para você trazer esse tipo de denúncia, que certamente será apurada e se verificará se houve ou não esse ilícito. Se houver tido esse ilícito, certamente as autoridades públicas e o judiciário tomarão as providências necessárias para que sanções incidam sobre a conduta do empregador que tiver violado a legislação eleitoral. E essas denúncias podem ser feitas de forma sigilosa, né, doutor? Não é isso? Ninguém vai ficar sabendo. Sim, e tudo. O empregado não precisa se preocupar, não é isso? Não precisa, o empregado não precisa se preocupar. O Pardal, ele traz essa possibilidade de você ficar anônimo, porque não há uma desproporcionalidade na relação. Obviamente, você não se compara ao poder do patrão com o poder do empregado. Tá? Então, essa proteção dada ao denunciante é justamente para que ele não seja perseguido, né, de outras formas, tá? Inclusive até perder o próprio trabalho, porque o trabalho não é algo privado do patrão ou Sim. da empresa. O trabalho é algo necessário à vida. Tá? E por isso ele merece a proteção do Estado, a proteção da legislação. E esse trabalhador, nessa situação, ele é protegido porque ele é o lado mais fraco da relação contratual. Muito bem, doutor Alisson, obrigada. Eu agradeço aqui sua presença no Minuto Notícia, no nosso especial Eleições 2022. Foi um bate-papo muito esclarecedor para a população aí que quer saber mais sobre o tema. Muito obrigada, doutor. Obrigado, e gostaria apenas de lembrar e fazer esse chamamento para a população. A OAB tem colocado isso para a comunidade, para que as pessoas votem no dia 30 de outubro, exerçam seu papel de eleitor, não deixem outras pessoas escolherem o seu governante por você. Quem não vota ou vota em branco ou se abstém, permite que outras pessoas escolham o seu destino. Então, a nossa preocupação aqui, a nossa luta, a nossa fala, é no sentido de que as pessoas exerçam a sua liberdade de voto e escolham quem vocês acham que deve governar o nosso país. Muito bem, muito obrigada, doutor Alisson. Obrigado.